O episódio A Espada de Rose de Steven Universo é um dos mais emocionantes e também um dos mais profundos que eu vi ultimamente. Desde o começo ele deixa bem claro que o foco está na relação complicada entre a Pérola e a mãe do Steven, a Rose Quartz. Mas o mais interessante é como o episódio mostra que com o tempo a Pérola começa a perceber que o que ela achava ser uma conexão perfeita com a Rose talvez nunca tenha sido real. Aos poucos ela descobre que Rose escondia segredos dela e isso machuca muito, não só o orgulho da Pérola, mas também a imagem que ela tinha da Rose e do que significava pra ela. Só com essa explicação já dá pra entender bastante sobre o episódio, mas o que deixa tudo ainda mais especial são os pequenos detalhes. Por isso muita gente considera esse o momento em que a Pérola foi realmente humanizada, quando ela deixa de parecer uma guerreira perfeita e começa a mostrar seus sentimentos de forma mais clara. Recentemente eu terminei de assistir todos os episódios de Steven Universo. Quem acompanha o canal viu que eu comentei isso na aba comunidade. Demorei 2 semanas pra ver tudo, e é por isso que hoje o vídeo é sobre essa série incrível. O episódio começa no famoso campo de batalha onde aconteceu a Guerra das Gems, milhares de anos atrás. Lá a gente vê várias armas espalhadas por todos os lados. Pérola fala que era a confidente mais próxima da Rose e que foi graças a ela que conseguiram vencer aquela guerra. Garnet até queria tirar as armas de lá, mas Pérola não aceita. Ela sente que aquele lugar precisa ser preservado, o que já mostra o quanto ela é apegada àquilo. Desde episódios anteriores já dava pra perceber que a ligação da Pérola com a Rose era diferente. Para a Pérola, Rose era tudo. O motivo dela existir. Era um sentimento que misturava amor, admiração e lealdade. Quando ela fala sobre a Rose, dá pra ver que ela não quer que nada mude no campo de batalha, porque aquele lugar guarda memórias importantes pra ela. Aquilo não é só um campo de guerra, é um lugar sagrado cheio de lembranças. Se alguém mudasse qualquer coisa ali, seria como apagar parte da história dela com a Rose. Mais pra frente no episódio, o leão encontra a bainha da espada da Rose, e Pérola fica super emocionada. Ela conta pro Steven como aquela espada foi importante e lembra da vitória que tiveram por causa da Rose. Sua mãe nos levou a muitas vitórias gloriosas. As chances eram pequenas e nós não estávamos confiantes, mas escolhemos lutar ao lado de Rose e aqui tomamos uma posição contra nosso planeta natal. Enquanto as outras Gems já tinham voltado pra casa, Pérola continua falando com Steven sobre como a mãe dele era incrível. Ela até comenta que às vezes ele parece com a Rose. Steven pergunta se isso é verdade e Pérola faz uma cara estranha. Dá pra ver que ele não entendeu direito o que ela quis dizer. Steven entende que ela está falando da aparência, mas Pérola estava se referindo a algo mais profundo. Pra ela, olhar pro Steven é como olhar pra própria Rose. Isso traz sentimentos muito fortes que ela nem sabia direito como lidar. Pérola tem sentimentos muito complexos por Rose e Steven ainda é novo demais pra entender tudo isso. A situação fica ainda mais complicada quando Pérola leva Steven a um lugar que ela achava que só ela conhecia, mas aí ele diz que já esteve ali com o leão, e Pérola fica sem entender nada. O momento mais tenso acontece quando Steven tira da juba do leão a famosa espada da Rose. Pérola fica em choque, sem saber como o leão estava ligado a Rose. As outras Gems aceitam que esse era só mais um segredo que Rose guardava para proteger todo mundo, mas Pérola não consegue aceitar. Ela fica com muita raiva, quase quebra o retrato da Rose e grita com Steven. Depois ela sai chorando. É aí que a Ametista fala algo duro. Diz que Pérola precisa parar de chorar, porque toda sente falta da Rose, não só ela, e que odeia quando Pérola fica desse jeito. Você não é a única que sente falta dela! Vocês não conseguem entender como eu me sinto. Isso também tem um significado importante. Descobrir que Rose escondeu coisas até da Pérola é como um golpe muito forte. Pérola sempre achou que conhecia Rose melhor do que ninguém, e quando ela vê que isso talvez não seja verdade, ela começa a se sentir insegura, triste, com ciúmes, como se não fosse tão especial quanto imaginava. Já a Ametista mostra que está cansada de ver a Pérola presa nesse sofrimento. Depois disso, Steven se preocupa e decide procurar Pérola para tentar ajudar. Ele pergunta para as outras Gems se sabem onde ela foi, mas ninguém sabe. É aí que ele percebe que o leão talvez saiba. Então ele parte em busca dela, e nesse momento a Garnet deseja boa sorte, bem baixinho. Isso mostra que mesmo sendo séria e reservada, ela se importa muito com Steven. Ela só tenta esconder isso para manter a postura de líder. Além disso, ela sente que precisa ser firme pro grupo todo. No fim, é o leão que leva Steven até Pérola. Isso mostra que ele não é só um animal mágico qualquer. Ele é uma parte viva da memória e da essência de Rose Quartz. De certa forma, o leão é uma ponte entre o passado e o presente. Pérola! Me deixa em paz. Hã? Pérola, espera por mim!
Durante a perseguição, chega um momento em que o leão não consegue mais continuar. Steven então diz que vai atrás da Pérola sozinho. Mas antes disso, Pérola pede algo inesperado. Ela diz para Steven manter o leão longe dela. Isso porque o leão representa um dos segredos que a Rose escondeu dela. E só de vê-lo por perto já faz Pérola se sentir mal. O leão é como o lembrete de que Rose guardava partes da vida só pra ela mesma. E isso mexe muito com a Pérola, porque destrói a imagem perfeita que ela tinha da Rose e também do próprio valor que achava ter na vida dela. Por isso, Pérola quer distância de tudo que a faz lembrar dessa traição. Mesmo assim, Steven insiste e finalmente consegue o que queria: ter uma conversa sincera com Pérola. Quando os dois ficam sozinhos, a conversa se torna muito importante. Pérola começa a abrir o coração de verdade, mostrando sentimentos tão profundos que Steven nem consegue entender direito. O lugar onde eles estão não é só um esconderijo qualquer. Pra Pérola é um lugar cheio de lembranças da Rose. Ali ela se sentia especial, amada, como se fosse única. Ela fala com muita emoção sobre o quanto a Rose foi tudo pra ela, sua razão de viver, sua guia, sua salvação. Isso é muito importante, porque até então, Pérola sempre parecia uma guerreira séria e focada, mas agora a gente vê que por trás disso ela guarda muitas emoções. Esses momentos mostram um lado mais humano da Pérola, e por isso muita gente consegue se identificar com ela. Desde que Rose se foi, Pérola se sente perdida. Ela não sabe mais qual é o seu lugar no mundo, e a chegada do Steven só aumenta esse sentimento. Afinal, ele foi a escolha da Rose. Isso faz Pérola se sentir deixada de lado, praticamente traída. Ela começa a duvidar até da própria visão que tinha da Rose. Será que conhecia mesmo quem ela era? Nesse ponto, Pérola lembra de um momento muito antigo, de milhares de anos atrás, quando ela se entregou totalmente a Rose. Foi um momento cheio de sentimentos que Steven não consegue entender completamente, e é justamente por isso que ele faz o que sabe fazer de melhor: dá um abraço sincero nela. Steven escuta tudo com atenção, mas o que ele sente pela Rose é muito diferente do que a Pérola sente. Pra ele, a mãe é um grande mistério, e também um peso. Ele vive tentando entender as escolhas que ela fez e lidar com tudo o que os outros esperam dele. Ele vê que Pérola está sofrendo, mas ainda é jovem demais para entender o tamanho dessa dor. Mesmo assim, Steven quer ajudar. Ele não tem culpa do que aconteceu, só herdou tudo que a Rose deixou pra trás. E mesmo que nem tudo tenha resposta, Pérola precisa lembrar que ela não está sozinha. Ela tem ao lado pessoas que se importam com ela de verdade. É nesse momento que Pérola reflete sobre tudo e decide mostrar ao Steven um pouco do passado. Ela aceita a presença do leão naquele lugar, coisa que antes ela rejeitava, e levanta a bandeira da rebelião. Mas agora esse gesto não é pra mostrar que ela era o número 1 da Rose, é pra homenagear os velhos tempos e ajudar Steven a entender o quanto a mãe dele foi especial. No final, vemos os dois voltando pra casa nas costas do leão. Pérola, pensativa, segura a bandeira e olha fixamente pro leão. E então o episódio termina de forma rápida e silenciosa. Esse final mostra que Pérola finalmente entende: o leão sempre esteve ligado a Rose, e que talvez a relação delas não fosse exatamente como ela imaginava. No fundo, o que esse episódio quer mostrar é que Pérola está mudando a forma como enxerga a Rose. Agora ela começa a aceitar que nem tudo foi perfeito, e que o legado da Rose continua vivo no Steven. Pérola entende que as coisas não são como ela queria que fossem, mas tudo bem. Esse novo olhar faz com que ela amadureça, tanto como uma das Crystal Gems quanto como pessoa.